Boa tarde a Boa todos. tarde, Boa tarde, pessoal. sejam Tudo bem? bem-vindos. Deixa eu compartilhar, vou compartilhar minha tela. Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Seguindo a agenda da jornada gratuita do Copilot para a segurança, hoje nós vamos apresentar a sessão 2, onde vamos apresentar como o Copilot funciona dentro do Defender Microsoft e também como o funcionamento do Copilot em investigação autônoma. Pessoal, vamos manter as perguntas dentro do chat de perguntas e respostas aqui no Teams, tá bom? Fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que no decorrer, ao final da sessão, a gente vai responder. Lucas? Perfeito. Bom, pessoal, mais uma vez boa tarde, tá? Sou o Lucas Ruani, apresentador de soluções e recursos aqui da Microsoft. Hoje a gente vai falar então um pouquinho mais sobre o Microsoft Defender, aliás, o Copilot for Security dentro do Microsoft Defender e também um pouco da investigação autônoma que o Copilot for Security ele consegue nos propiciar, tá? Então, sem mais delongas, eu estou aqui com um ambiente de teste aqui para a gente fazer essas análises, tá? E o que o Copilot, para a segurança, ele pode nos auxiliar com relação ao entendimento de cenários, de entendimento de incidentes ou alertas dentro do meu ambiente organizacional. Ontem aqui, estou entrando aqui na parte de alertas dentro do meu Microsoft Defender. E ontem eu, juntamente com o Fábio, nós geramos aqui um incidente de teste, tá? Contendo ali um script, e a gente vai visualizar como que o Copilot para segurança ele consegue nos auxiliar no entendimento desse script. Aí também vamos verificar como que o Copilot está funcionando ali de forma standalone, ou seja, de forma autônoma. A gente pode também ter resumos de incidentes, verificar quais são os pontos de segurança, se tem algum usuário comprometido, alguma coisa que a gente possa fazer com relação ao nosso ambiente organizacional. Então, dentro aqui do meu Microsoft Defender, eu vim aqui primeiramente na parte de alertas. Eu vou abrir aqui esse alerta relacionado a essa execução de um comando de PowerShell dentro do meu ambiente organizacional. E aqui, logo de cara, a gente vê que tem uma tela do Microsoft Defender que vai ser mostrado as informações a respeito do incidente, do que está ocorrendo dentro dessa informação do meu Microsoft Defender, tá? E aqui, qual que é a ideia? Deixa eu abrir aqui de novo, para que ele consiga habilitar o Copilot aqui para a gente. Deixa eu ver aqui. Há alguns instantes ele vai ser mostrada a opção do Copilot para a gente, tá? Deixa eu abrir aqui na minha outra assinatura que eu acho que fica melhor. Vou vir aqui dentro de alertas. Dentro aqui dos meus alertas, eu vou visualizar, na verdade, incidentes aqui. Vou visualizar, então, esse incidente dentro do meu ambiente organizacional. E ele vai me trazer aqui algumas informações relacionadas a esse incidente. Deixa eu só voltar aqui e pegar para a gente ver o incidente em si dentro do ambiente organizacional. Deixa eu pegar qual que era aqui. Execução. Não está mostrando. Deixa eu abrir nessa outra assinatura aqui minha. Aqui. Vamos fazer por essa. Eu, por medidas de tratativa da apresentação, deixei aqui 3 assinaturas, tá? Para que a gente pudesse fazer essa apresentação.
Eu tenho aqui, então, esse incidente de alerta dentro do meu Microsoft Defender. Foi a execução de um PowerShell, tá? E aqui eu vou conseguir analisar, verificar as informações relacionadas do Microsoft Copilot dentro do meu Defender. Aqui ele me trouxe um resumo, tá, relacionado a esse incidente. O Copilot ele me traz as informações, então, a ocorrência do incidente de gravidade informativa intitulada Teste de Alerta, Comando Suspeito de PowerShell, na linha de comando em um ponto de extremidade ocorreu em 12 de setembro de 2024, às 14h59. O incidente foi marcado aqui como execução, tá? E afetou o usuário chamado Megan Bowen. E o dispositivo, ele vai também me dar o detalhamento do nome do dispositivo aqui, no caso CPC-Megan. E eu sei que essa execução ocorreu aqui dentro de um Windows 11. Um pouquinho mais para baixo, eu vou ter aqui algumas outras informações. Uma linha de comando suspeita do PowerShell foi detectada no dispositivo, afetando o usuário Megan. O alerta ele estava associado ao endereço de IP, como é um teste, tá? Então ele deixou aqui o endereço 000. Se fosse o endereço de IP real, ele mostraria aqui para a gente também. E que envolvia dois processos aqui de PowerShell e do prompt de comando. Essa atividade sugere uma possível etapa de execução de um ataque cibernético, embora tenha sido marcada como um alerta de teste. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um incidente que foi gerado aqui como um teste. O Copilot ele já me desmistificou de toda essa página que, por mais que eu pudesse ter aqui um entendimento, e o Microsoft Defender já puramente, sem a solução de segurança sem o Copilot for Security, ele já consegue me trazer muito contexto a respeito dessas informações, eu tenho isso facilitado e desmistificado com o Copilot. Tá? Aqui do meu lado direito, eu consigo ter esse resumo, então, desse incidente. Nos detalhes, seja apresentando o usuário, seja apresentando o computador em específico envolvido e os endereços de IP. Clicando aqui dentro do comando suspeito, tá? Eu vou ter toda a parte da execução do código do Microsoft, do alerta de teste aqui em específico. E lembra que eu havia mencionado na primeira apresentação que o Copilot for Security ele pode nos auxiliar nesse processo de engenharia reversa. O Defender, eu tenho aqui com o Microsoft Defender exatamente o código que foi executado para se gerar esse alerta de teste dentro do meu ambiente organizacional. Percebam, é um código aqui que apresenta uma certa complexidade, tá? Existem, obviamente, scripts mais sofisticados, mais bem elaborados do que esse, mas para fins de testes, eu conseguiria utilizar aqui o Copilot para analisar esse script aqui dentro do meu ambiente organizacional. E o que a gente vai conseguir visualizar aqui, em poucos instantes, da análise sendo realizada pelo meu Copilot, tá? É que ele vai me trazer linha a linha todos os pontos aqui de execução desse código. Então, aqui, o outro ponto do Copilot for Security. Essa desmistificação de qualquer tipo de complexidade. Tá? Seja ela relacionada a algum código, seja ela relacionada a alguma outra informação de algum incidente e dos detalhes dessas informações que a gente necessita. Olha aqui. Então, eu tenho aqui na tela, olha, o script de PowerShell fornecido executa várias ações para baixar um arquivo executável de uma URL específica. Ele traz o endereço de IP aqui, que foi executado, e salvá-lo como teste aqui dentro desse caminho, dentro do meu computador. Em seguida, o script executa o arquivo baixado, e o script é executado com as flags no exit, execution bypass, Windows style hidden, e o que significa que ele não será encerrado após a execução. Ele ignorará a política de execução do sistema, permitindo que seja executado sem restrições e não exibirá uma janela, respectivamente. O script também suprime mensagens de erro que pode dificultar
detecção e solução de problemas. E aqui, ó, passo a passo do funcionamento do script. Eu tenho isso, então, facilitado. Tá? Aqui é nessa primeira parte. Só esse primeiro código aqui, então, nessa primeira linha, o script define, né, a preferência de ação de erro do PowerShell como silent continuous, que suprime as mensagens. Então, ele basicamente pegou dessa primeira linha esse primeiro ponto. E depois aqui, o script cria um novo objeto, web client, e usa para baixar o arquivo em uma URL específica. Então, eu posso clicar aqui em visualizar o código, e eu sei que exatamente desse ponto foi a tratativa que o Copilot deu aqui para mim, da explicação desse código. E assim sucessivamente. O script inicia o arquivo executável baixado, então, dessa parte do código em si, eu sei que ele vai executar esse código. Então, eu tenho isso totalmente desmistificado. E se eu vier aqui, ó, dentro dos 3 pontinhos, clicar aqui, ó, em Open in Copilot for Security, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar isso em uma tela um pouco melhor, tá? Uma tela já expandida. Percebam, ó, análise de script, ó, o script de PowerShell fornecido executa várias ações para baixar um arquivo aqui executável de uma URL específica, tá? E salvá-lo. Basicamente, todas aquelas informações. Eu tenho aqui isso de forma mais concisa, mais bem visualizada aqui dentro do Copilot Standalone. Tá? Além disso, o que eu poderia fazer aqui com relação a esse Copilot Standalone, que lembra que eu tenho a versão do Copilot, que ele vai funcionar aqui dentro dos meus recursos, do meu Microsoft Defender XDR, dentro do meu Intune, dentro do meu Microsoft Purview, tá? Dentro daquela mandala que a gente havia visto aqui na terça-feira. E se eu entrar aqui, então, no site chamado security.copilot.com, ingressar com o meu usuário e senha aqui, eu vou conseguir fazer aqui algumas requisições ao Copilot Standalone também. Tá? Como, por exemplo, deixa eu voltar aqui no nosso ambiente de teste aqui da IT Core, para ver se eu consigo abrir. Você tem algum ponto para acrescentar aqui, Fábio? Acho que não, é exatamente isso. Ia só confirmar que você já pode testar lá, que na minha sessão aqui está funcionando. Acho que é só uma questão de refresh, tá bom? Então, pessoal, vou dar um refresh aqui. Enquanto o Lucas carrega, é importante dizer que, se vocês perceberem, cada vez mais os ataques de segurança são sofisticados, né? E as estratégias de invasão acabam mudando, né? Principalmente ransom, ataque lateral, brute force e assim por diante. São ataques que vêm direcionado para o endpoint, né? Ou seja, para o seu notebook, para o seu computador, desktop dentro das organizações, ou mesmo um computador BioD que é de propriedade do usuário final, mas que está acessando recursos da sua empresa, e a gente precisa da proteção do XDR na ponta, ou do EDR, né? Então, o XDR é um pouco mais avançado, ele vai te trazer outros computadores. Esse evento que o Lucas gerou, a gente gerou através da execução de um simples script PowerShell que simulou um ataque, né, de script. Ele prontamente, através do meu Defender for Endpoint, que é licenciável, né, que está incluso lá no licenciamento do Microsoft 365 E5, ou através de um add-on de security, a gente tem a condição de proteger o dispositivo na ponta, né? Então não adianta só ter o Copilot. Então, de alguma maneira, especificamente, a minha proteção do endpoint avisou a central de segurança do Defender, até aí está dentro do pacote do 365, e gerou o alerta. O problema é a gente pegar cada vez mais várias estratégias de segurança e poder interpretar esses códigos, né? Se vocês perceberem, eles estão cada vez mais sofisticados e às vezes mais complexo para você fazer o que a gente chama de engenharia reversa. Então, é muito interessante o Copilot fazer a interpretação desse evento, né? Então, é exatamente isso que o Lucas está mostrando e vai agregar pra caramba a tomada de decisão.
porque ele vai até mostrar as ações que você pode fazer depois, imediatamente, para remediar um certo problema, tá bom? Exato. Acho que agora apareceu aí para você, né, Lucas? Apareceu, e aí, ó, um ponto que eu queria destacar aqui também, em específico, ó, eu posso utilizar o Copilot, também, ele, né, como eu havia mencionado, dentro do Defender e destacado aqui do Standalone, para que ele me auxilie no entendimento também de algum determinado incidente ID, tá? Óbvio que eu posso pedir também aqui para ele me trazer um resumo dos meus últimos incidentes dentro do meu ambiente organizacional, mas, por exemplo, eu tenho aqui, dentro da página de incidentes, tá? Esse incidente aqui em específico, um incidente chamado 591, tá? Tem a numeração de 591. Então, o que eu vou pedir aqui para o Copilot? Tá? Eu vou pedir para que ele me traga um resumo detalhado do incidente 591. Vou dar um Enter aqui. Enquanto ele está fazendo aqui a pesquisa, ele vai iniciar aqui o processo de verificação e, ó, um ponto que eu gostaria de mostrar aqui para vocês também. Lembra na primeira apresentação, eu havia mencionado que essa interface, tanto do Copilot Standalone, que vai se estender também para o meu Copilot, aqui dentro dos meus recursos de Microsoft Defender XDR, né, dentro do meu Intune, dentro do meu Entra ID, dentro do Defender, como a gente pôde visualizar aqui, perceba que ele está me apresentando um erro. Devido ao alto uso de sua organização, o Copilot não pode responder às solicitações. Entre em contato com o administrador de segurança para aumentar o uso permitido ou tente novamente mais tarde. Recapitulando, tá? Por que isso está acontecendo? O licenciamento do Copilot for Security, ele é uma assinatura de Azure, tá? Ele é um recurso do Azure. E ele funciona, tudo isso que a gente visualiza aqui, esse Copilot Standalone, Copilot for Security Standalone, o Copilot destacado, ele vai funcionar como uma espécie de máquina virtual por trás dele, tá? Com essa máquina virtual, eu posso incrementar o que a gente chama de unidades de computação de segurança, SCUs. Tá? O mínimo que eu posso colocar aqui dentro do meu Microsoft Copilot for Security é uma SCU, no máximo 100, e a Microsoft me recomenda no mínimo 3. Okay? Então, a depender do volume dos incidentes que você tenha dentro do seu ambiente organizacional, a depender da quantidade de dispositivos, de informações, de logs, como o Fábio havia mencionado na primeira reunião, ele pode requerer mais SCUs ou não. Lembrando que ele é cobrado por hora, tá? Cada SCU é cobrado por hora aqui em específico, você utilizando ou não, tá? E nesse cenário aqui, eu não estou conseguindo efetuar esse processo devido o número de SCUs. A gente colocou aqui para essa licença aqui apenas um SCU, tá? Para esse exemplo aqui em específico. E aí, acabei Fábio, de subir para 2. Você subiu? Dá uma olhada, mostra Perfeito. lá para eles aonde que fica, que é muito legal para o pessoal conhecer. Com relação ao desempenho, pessoal, do meu Copilot for Security, tá? Dessas SCUs que eu tenho dentro da minha assinatura, eu vou ter aqui um menu, tá? Destacado. Eu consigo visualizar aqui quais são as minhas seções, bibliotecas, configurações de proprietário, atribuição de função, e aqui em último, ó, o monitoramento de uso. Aqui no monitoramento de uso, a gente consegue visualizar, aqui percebam que ele tem uma linha, tá? Essa é uma linha que a gente se baseia aqui com relação à usabilidade do Copilot for Security. E perceba, ó, que, por exemplo, ontem, no dia 11, ele acabou ultrapassando aqui as linhas das minhas unidades computacionais. Aqui eu tenho as 0 unidade computacional, 2 unidades computacionais, 4, 8 e assim por diante. Então, ele requereu aqui, ele requisitou para fazer os testes de ontem que a gente estava solicitando a ele aqui, pelo menos aqui chegando quase 3, 4 unidades computacionais
dentro do Copilot for Security. Eu consigo ter a visibilidade também de quantas unidades eu tenho agregadas dessa minha assinatura no momento. Eu posso alterar ou diminuir isso a qualquer momento, clicando aqui no alterar, tá? E percebam que para o dia de hoje também, tá? Eu excedi aqui o número de capacidades computacionais. O Fábio, aqui esse número estava em 1, tá? Vamos ver agora, com o Fábio aumentando para 2, aqui a capacidade, vamos ver se o Copilot ele consegue trazer aqui, fazer essa função de me trazer um pouco mais de detalhes sobre o incidente 591. Tá? Então, qual que é a ideia? Ó, Fábio, ainda não foi. Tá? Tem que esperar um pouquinho para subir. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Enquanto ele está fazendo aqui o processo, eu vou abrir aqui na nossa outra assinatura de testes. Tá? Qual que é a ideia? Quanto mais SCUs eu tenho numa assinatura de Copilot for Security, melhor vai ser o meu desempenho no Copilot for Security e mais rápido eu vou ter as informações aqui processadas. Tá? Quando o Copilot ele chega num ponto em que ele atingiu o seu limite de unidades computacionais, ele vai falar, olha, não tenho, eu atingi aqui o meu limite, como a gente pôde ver aqui na assinatura do Fábio, tá? E ele não vai permitir realizar esse processo. Aqui nesse caso, tá? O que eu tenho aqui dessa assinatura que eu gostaria de mostrar para vocês? Vou abrir o security.copilot, tá? Aqui para vocês visualizarem. Eu estou com uma outra assinatura de testes aqui. E o que eu conseguiria visualizar? Por exemplo, tenho os números de incidentes aqui dentro do meu ambiente organizacional. O meu Microsoft Defender está me mostrando todos esses incidentes envolvendo aqui DLP, incidentes envolvendo outras coisas aqui dentro do meu ambiente organizacional. Por exemplo, se eu quisesse saber mais informações a respeito, por exemplo, do incidente 19, poderia vir aqui, ó, me traga maiores informações, um resumo detalhado, né, sobre o incidente 19. Vou dar um Enter aqui. E o que ele vai fazer? Aqui eu estou com uma unidade computacional só, tá? Só com uma SCU. Mas como é um ambiente de teste, não tem muita coisa, aí ele tende a rodar um pouco mais fluido essa parte. Tá? Então, o que ele vai começar a fazer aqui? Vai começar a fazer a análise a respeito dessa solicitação que eu disse aqui dentro do meu Microsoft Defender sobre o incidente 19. Então, percebam que ele está fazendo aqui toda a varredura, a busca. Ele escolheu aqui o plugin que ele vai fazer a busca aqui dentro do meu Microsoft, no caso aqui a parte de incidente análise dentro do Microsoft Defender. Ele começa aqui, após a escolha do plugin, tá? E aí eu posso, lembrando mais uma vez, eu posso utilizar tanto plugins da Microsoft, tá? Que já vem por padrão habilitado na assinatura de Copilot for Security, como eu posso utilizar plugins de terceiros também e conectar aqui a solução do Copilot for Security, tá? Percebam que ele está fazendo aqui toda a análise. Antes, enquanto ele está fazendo essa verificação, mostrar para vocês um pouco da página de plugins, tá? Então, eu tenho aqui habilitado por padrão todos esses plugins aqui de segurança da Microsoft, tá? Ou seja, o Microsoft Defender XDR, ele vai contar com um plugin, o Entra ID, o Intune, o próprio Purview, tá? Percebam que algumas versões aqui estão como versão prévia, mas a gente já consegue fazer bastante coisa por aqui também, tá? E eu tenho os plugins que não são Microsoft, ou seja, eu posso pegar informações, dados que não são necessariamente de sistemas da Microsoft, colocar aqui para o Copilot realizar esse processo. Então, esses são aqui alguns exemplos, tá? Para que vocês conseguem dar uma olhada aí agora. A gente vai se aprofundar, tá? Lembrando que todas as terças e quintas a gente vai se reunir aqui esse horário, às 2 da tarde, para realizar esse bate-papo, tá? O que eu consigo identificar aqui com relação a esse incidente 19? Olha só o tanto de informação que ele está me trazendo, tá? Com detalhe. O incidente 19 do Defender, de alta severidade, tem um total de 10 alertas
e 10 alertas foram selecionados para resumir o incidente. Percebam que é um incidente de severidade alta, tá, relacionado a uma política de DLP, de bloqueio de CPF, correspondido aqui para uma conversa de Microsoft Teams impactando um usuário aqui. Ele me dá o nome do usuário, no caso aqui, o Alex Wilber. Tá? Então, cada um desses incidentes, cada um desses alertas aqui foi um incidente gerado pelo Microsoft Defender. E aqui dentro do Copilot Standalone, eu consigo ter, nos detalhes aqui, essas informações e esses processos aqui que foram feitos com relação a esse incidente em específico. Tá? Eu conseguiria também, aqui, ele me trouxe, então, toda a análise desse incidente. Eu conseguiria pedir aqui para ele fazer o seguinte, extrair as entidades, tá? Ele vai me trazer um pouco mais detalhado a respeito do que está envolvido, dos usuários, dos dispositivos envolvidos aqui nessa ação, nesse incidente de DLP dentro do meu ambiente organizacional. Então, percebam, já coloquei aqui para ele rodar, para ele fazer essa análise aqui para mim, tá? E aqui, em poucos instantes, ele vai começar a trazer os resultados para a gente, tá? E aí, Fábio, algum comentário, alguma coisa a respeito disso? Não, tá perfeita a holística aqui. Eu acho que é muito interessante a forma que o Copilot acaba trazendo para a gente, a forma processual também da análise, né? Sim, sim. E as ações de remediação. Mas isso eu queria que você mostrasse também, como que a gente explora as ações de remediação e a diferença bem clara, né, da console e do standalone, que ele não vai ter a permissão de tomar algumas ações de remediação, porque não é para isso, mas dentro da console do Defender a gente consegue. É bem interessante isso. Sim, sim. Já vou mostrar. Então, só enquanto ele está carregando aqui as informações para a gente... Tem uma coisa para complementar, viu, Lucas? Claro, pode falar. Como IA generativa, quando a gente interage com o chatbot do Copilot, ele consegue interpretar o tipo de requisição no que a gente está querendo, né, de fato, e ele seleciona o melhor plugin para responder o nosso questionamento. Né? Isso, por exemplo, quando você trabalha com chat GPT, não, você tem que escolher, olha, eu quero fazer uma interação com o plugin XPTO. No Copilot, não, ele te escolhe qual o melhor plugin para que ele responda da melhor maneira possível. Então, isso é uma vantagem super legal, porque ele usa todo o portfólio e o leque de opções para que ele traga a melhor resposta para vocês, baseado nos dados que está lá no Defender, no caso aqui. Exato. Ele trouxe aqui as informações, né, daquele primeiro incidente do plugin do Microsoft XDR. E aqui, quando eu peço para ele extrair as entidades desse incidente, eu tenho aqui com mais detalhes, ó, todas as entidades envolvidas, no caso aqui, o incidente, severidade alta, qual foi a descrição e, principalmente aqui, qual o usuário que foi impactado, qual o IP está relacionado a esse incidente, qual foi a máquina impactada, qual o aplicativo de Microsoft 365, aqui no caso, que foi impactado, qual o nome do incidente, a hora de conclusão e qual foi o sistema operacional utilizado nesse incidente de vazamento de dados aqui de DLP. Então, os itens de remediação, eu vou voltar aqui no seu tenant, Fábio, vou dar um regenerate aqui, porque ele mostra o Copilot, voltando aqui para mostrar para vocês o Copilot embutido dentro da solução de Microsoft Defender, eu conseguiria ter aqui, então, itens de ação, tá? Itens de remediação com relação a esse incidente. Por exemplo, posso pegar aqui qualquer incidente aqui dentro da minha outra assinatura aqui, para vocês darem uma olhada. Tá? Por exemplo, pode ser esse Extra Filtration aqui mesmo. Lembrando, ó, aqui, sempre quando eu abro a página do incidente, ele vai começar a carregar aqui algumas informações dentro da minha análise desse incidente em específico, ok? Ele, então, está fazendo aqui baseado naquela 1SCU,
Tá? Então, lembrando, quanto mais SCUs, quanto mais capacidades computacionais, mais rápido, tá? Fica o Copilot aqui para segurança, ok? Enquanto ele está fazendo essa análise aqui, ó, já me trouxe aqui um resumo do incidente. É um incidente de alta gravidade, ok? Então, ele vai me trazer o resumo de extrafiltração, né, de vazamento de dados, aqueles incidentes que eu havia mencionado, do Alex Wilber, tá? E aqui, como uma ação, tá? Como uma resposta guiada, que é o que o Copilot ele consegue, o Copilot for Security, que consegue nos auxiliar também. Ele está mostrando aqui, ó, para que a gente possa contatar esse usuário dentro do Teams. Ó. Então, entre em contato com o usuário, Alex Wilber, no Microsoft Teams e peça para ele confirmar a sua atividade. Então, qual que é a ideia aqui? Tá? Seja para esse exemplo, tá? Às vezes a gente se depara com alguma coisa, algum incidente dentro da nossa organização e a gente não sabe muitas vezes o que fazer com relação àquilo, quais as ações a gente pode tomar. O Copilot for Security ele vai dar para a gente aqui, de mão beijada, algumas ações que a gente pode tomar com relação a um determinado incidente. Nesse caso aqui, ó, para que a gente possa entrar, para que eu possa entrar em contato com essa pessoa, conversar com ela, falar se ela de fato fez parte aqui desse suposto, desse vazamento de dados aqui que ocorreu dentro do meu ambiente organizacional. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho algum outro exemplo. Deixa eu pegar esse de execução. Ele também é um alerta, tá? É um alerta de teste, um incidente de teste que foi gerado aqui dentro do meu ambiente organizacional. Tá? Então, eu já abri aqui a página do Microsoft Defender, já vou ter a interface do Copilot para me auxiliar, ele já vai trazer o resumo, e vamos ver as outras ações que ele me recomenda tomar aqui dentro do meu ambiente organizacional de testes aqui, para que a gente possa remediar essa ação. Né? Então, é um incidente um pouco similar do que a gente viu no começo, tá? Para realizar esse processo, esse teste aqui em específico, por se tratar de um incidente de teste, então aqui nesse caso, ele recomenda, ó, não tem nenhuma ação recomendada a ser seguida. E aí, Fábio, queria só ver aqui, que ontem a gente conseguiu fazer aqui, ele mostrar os itens de remediação, né, dentro do ambiente. Acho que a gente teria que fazer o aumento aqui de mais uma SCU, aqui, não sei se você chegou a aumentar, mas... Aumentei, ó, tá... eu já aumentei para 3, mas a gente tem que esperar um pouquinho o tempo, porque a gente estourou a cota. Então, quando isso acontece, é até legal para o pessoal saber, a gente já tinha ultrapassado um pouco a cota, ele consumiu e agora a gente tem que esperar um pouquinho as unidades estabilizarem para a gente poder tomar ação. Então, o que isso significa, né, pessoal? Porque pode gerar um pouco de dúvida também. O Copilot que aparece dentro do Defender, dentro do 365, nas ferramentas de segurança, ele depende integralmente do Microsoft Copilot Security, junto com o Standalone. Se o Standalone não estiver funcionando, o que está dentro do Copilot do Defender não vai funcionar, tá? Que é o que está exatamente acontecendo aqui, tá bom? Exato. Então, por exemplo, ele fala, olha, você não está disponível porque você atingiu os recursos. Mas o que ele mostraria aqui para a gente? Ele mostraria as ações que eu posso fazer nesta caixa postal, na máquina do usuário. Se você quer desabilitar o usuário, você quer bloquear o e-mail, você quer habilitar um recurso de acesso condicional, ou seja, ele vai te dar as opções imediatas que você pode fazer dos objetos usuário, devices ou aplicativos relacionado àquele incidente. Então, ele vai te trazer uma proposta de ação e, se você aprovar, o próprio Copilot te executa essa ação. Você não precisa nem sair da console. Então, é muito legal porque o Copilot, além de trazer uma análise, você toma ação e ele executa essa automação. Ele vai direto nos programas e toma a ação que você definiu. Então, você é muito mais ágil na tomada de resposta a incidentes, né?
e você diminui custo dentro do seu SOC, você diminui custo de análise a incidentes, que é um custo operacional bem alto, e os operadores de SOC vão ser focados em interpretar as recomendações da Microsoft. E outro ponto, você conectando isso com os outros appliances de segurança, com outras ferramentas de vulnerabilidade, você poderia cada vez mais ter relatórios e inteligência mais precisa para que você esteja amparado com as melhores práticas. Então, basta a gente, de fato, aplicar a recomendação que o Copilot está sugerindo. É muito, muito agregador do ponto de vista de economia de custo, de agilidade em tomada de ação em relação a incidentes. E a gente sabe que num ataque do jeito que o mercado está sofrendo, de ransomware, de brute force, ataque lateral, a gente tem que ter uma ação rápida, né? Porque senão ele se espalha e toma a empresa inteira. Então, isso tem que acontecer. A gente está falando de endpoint, de novo, né? Não está falando só da camada do Office 365, a gente está falando do dispositivo, e esse dispositivo pode contaminar a rede local da sua organização. Então, o tempo de resposta a incidente é super valioso. Como ele integra com as soluções de CIEM, Sentinel, da Microsoft, e a gente pode interligar isso, a gente tem um correlacionamento muito interessante no Copilot for Security. Um outro ponto, para quem já mexe com segurança e análise de logs, como o Sentinel, vocês já estão acostumados em desenvolver scripts de consulta, queries de consulta, Cusco, né? Essas queries são relativamente, às vezes, para quem não conhece, difíceis de elaborar, principalmente quando você quer algo mais específico. As análises do Copilot, ele cria a query para você. Então, conforme de uma linguagem natural você pede uma informação, ele vai buscar lá dentro de um Sentinel, por exemplo, correlacionar o log com 365 e trazer a informação para você em linguagem natural. Então, isso não tem nem preço, né? Essa agilidade em criar uma query, analisar o resultado e trazer para você, tá? Para quem conhece uma tela de log de ciência, a gente sabe qual é a dificuldade de você, de fato, resumir toda aquela quantidade, aquela massa de log grande que está disponível para análise. Então, a análise demora muito, horas, dias, para você chegar numa conclusão. O Copilot, em segundos, você consegue, de fato, tomar uma decisão para onde você deve seguir, tá? Eu acho que aqui, né, hoje, Lucas, foi bem legal, bem valioso Exato. esse processo. A gente está aqui com um time bem em cima já passamos do tempo. Eu queria ver se, eu não sei se você vai mostrar mais alguma coisa em relação a essa parte do Defender, eu já abriria aí as perguntas e respostas caso o pessoal tenha alguma coisa. Não, eu acho que é mais ou menos esse ponto, Fábio. E aí, durante essas apresentações que a gente for tendo, tá? Às terças e quintas-feiras, a gente vai exemplificar muito melhor para vocês aqui, porque foi justamente esse o intuito dos webinários mais curtos, né? Da gente trazer esses pontos aqui, e a gente acaba, às vezes, acontecendo de um webinar, alguma coisa, né? Como no caso aqui do Copilot, foi até legal da gente mostrar essa parte das SCUs aqui, né, em específico também, para, né, dar esse entendimento com relação à performance do Copilot for Security com relação às SCUs, tá? E aí, a gente, no decorrer das apresentações, tá? Lembrando que vão ser 9 dias, tá? Até 8 de outubro aqui, todas as terças e quintas, às 2 da tarde. Eu tenho um compromisso aqui com vocês e a gente vai conversando a respeito desses pontos, tá bom? Muito bom, Lucas e Fábio. Agora a gente pode abrir para perguntas, pessoal. Fiquem à vontade, tanto aqui se for mais fácil aqui no chat, tudo bem, mas temos também o painel de perguntas e respostas. Acho que o pessoal está meio tímido. Pode perguntar, Tá. pessoal.
Fique à vontade. Dou-lhe uma. Todo mundo consegue fazer Tô. pergunta, pessoal? Vocês estão com o chat aberto? Seria legal a gente saber. Eu acho que ninguém tem pergunta. Não sei se está acontecendo algum problema, alguma coisa. Não, eles estão ouvindo, sim. Sem perguntas. Ah, Não, eles perfeito. colocaram. Eu acho, Não. eu acho que vai, Mas- no decorrer das apresentações, acho que vão ter outras dúvidas, né? O pessoal Isso. vai tendo mais dúvidas, a gente pode fazer, então, essas respostas. Legal. Deixar uma mensagem para vocês. Quem tiver interesse de testar a questão do Copilot e executar esses scripts de teste para gerar o incidente, para a gente ver o Copilot funcionando, entre em contato com a gente. Eu vou deixar aqui meu e-mail, tá bom? A gente pode ajudar vocês a realizar esse trial, esse teste, para que vocês consigam ver um pouquinho do que é o Copilot dentro da organização de vocês, tá bom? Então, é bem legal, tem os documentos da Microsoft mesmo que gera esses scripts, depois a gente compartilha os links para vocês também, tá bom? Então, fica disponível aí para vocês esse canal direto conosco. Perfeito? Super obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, e a gente pessoal. se vê na próxima sessão. Próxima terça, Obrigada. 14h, hein? Isso, dia 17, a partir das Isso. 2. Eu coloquei aqui no chat também o registro, tá? Os links das outras sessões. E até terça. Até terça, pessoal. Até mais. Tchau. Obrigada. Até mais.